Fala pessoal, bem-vindo à Vida Feita em Palavras. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho. E hoje a gente vai estar falando da animação Irmão Urso. E se você não assistiu, faz esse favor para você mesmo. Vai no Disney Plus, assiste, chora, ri, se diverte pra caramba e volta aqui para entender por que é tão bonita e tem muito a nos ensinar essa história. E a história é sobre 3 irmãos que fazem parte de uma tribo, onde tem um ritual em que a matriarca vai no topo da montanha, fala com os espíritos dos ancestrais e volta para trazer um totem para os jovens, que esse totem tem uma virtude e um animal que simbolizam a virtude que fará eles se transformarem de crianças para adultos. E com isso eles terão a possibilidade de deixar a marca no muro dos antepassados, onde é um muro gigante, eu vou colocar a imagem por aqui, onde contém marcas de todos os antepassados que tiveram feito nessa tribo. Dos 3 irmãos, 2 já possuem o totem, né? O do meio tem o lobo, que simboliza a sabedoria, e o mais velho, a águia da liderança. E o mais novo é o que vai, né, como no começo do filme, receber o seu totem. E ele está super ansioso. Então vamos pensar um pouco sobre isso. O que significa a nossa virtude vir de um totem que é um presente dos espíritos dos nossos ancestrais? A gente tem certas habilidades, né, e aptidões que são inatas a nós. Então a nossa forma de ser. A gente pode, lógico, desenvolver com treino, com dedicação, porém, tem algumas coisas que a gente tem mais facilidade e que a gente vai se tornando cada vez melhores. Isso não é alguma coisa que a gente escolhe, é alguma coisa que já vem inata, então dos nossos antepassados. Você que joga RPG, você pega o mago lá para jogar, não adianta você colocar um escudo e um machado e botar ele em linha de frente, porque ele tem aptidões para mágica. Mesma coisa para um anão guerreiro. Então você não consegue querer fazer magia. Então, e se a gente aceita que a gente tem nossas habilidades inatas, é mais fácil a gente decidir o nosso caminho. Não quer dizer que se tem algo que você quer alcançar, que é totalmente diverso do que você é bom, então não é possível. Não, então vou descartar. Não, mas você sabe que você vai ter mais dificuldades de pessoas que desde pequeno já têm uma facilidade para aquilo. Então fica mais fácil você se guiar pelo mundo e de entender como você funciona. E aí, voltando ao filme, você pode se perguntar, tá, mas por que ele precisa seguir esse ritual? Ele poderia simplesmente seguir o caminho que ele acha melhor. E é exatamente o que o nosso protagonista, né, o irmão mais novo, chamado Kenai, quer fazer. Porque ele vai lá e recebe o urso do amor. O irmão do meio, lobo da sabedoria. O mais velho, a águia da liderança. Aí ele fala, queria coragem, honra. Pega amor? E aí ele sai revoltado, frustrado, né? O urso do amor. E aí ele percebe que a pesca que ele e os irmãos tinham feito antes para toda a tribo que ele tinha pendurado sob uma árvore, exatamente para os ursos não virem e pegarem, ele estava tão afoito para ir nesse ritual que ele viu que não tinha aprendido direito, que o cesto tinha caído, e mesmo assim ele foi para o ritual. E aí agora ele percebeu que os ursos vieram e roubaram os peixes. E aí ele quer desafiar a sua virtude. Ele fala, não, então eu vou lá, eu sou corajoso, eu vou recuperar os peixes e vou enfrentar esses ursos. E sai na frente sozinho. E aí os 2 irmãos, né, por prudência, vão atrás dele. E o que acontece? Eles vão perseguindo o urso, e aí o urso, né, vai se defendendo e tudo. Quando o irmão mais velho chega, ele percebe que o urso vai quase matar os irmãos. E aí ele vai lá, se sacrifica para conseguir espantar o urso. E assim, então ele morre, o irmão mais velho, e o urso, né, ele sobrevive e sai fugindo por lá. E os 2 irmãos, o irmão do meio e o mais novo, voltam para a tribo. O irmão mais novo, ele fica revoltado e culpa o urso pela morte do irmão. Enquanto o irmão do meio diz claramente para ele, uma frase muito forte, ele fala assim, mas eu não culpo o urso. Como dizendo que, ó, foi você que foi atrás sozinho, imprudente, e causou a morte do nosso irmão mais velho. E então, nisso, o irmão mais novo vai sozinho para vingar a morte do irmão mais velho. E o irmão do meio, né, o urso da sabedoria, vai lá e fala assim, não, mas eu vou ter que acompanhar ele, porque senão vai dar ruim o negócio. E o que acontece? Né, como o irmão mais novo vai bem antes, ele vai lá, luta com o urso, tal, quase morre, mas consegue matar o urso. E aí, o espírito do irmão mais velho transforma ele em um urso. E aí que começa, né, a jornada
do protagonista. E aí o Kenai, o irmão mais novo, que agora é um urso, ele acorda num riacho onde a matriarca da tribo tá lá. E ele consegue entender ela, mas ela não consegue entender ele, porque ele fala ursês, sei lá. E ela fala só o seguinte, ela fala assim, ó, você tem que ir lá onde a luz toca o chão. E o Kenai não entende nada, tá doido lá, porque se transformou num urso. E aí ele vai, ele começa a andar, cai numa armadilha e finalmente conhece Koda, que é um ursinho pequeno, né, um filhote, que fala assim, não, mas eu sei onde é esse lugar. É perto da corrida do salmão. Se quiser, eu te levo lá. E o Kenai é todo arrogante. Não, eu não preciso de você, você é um urso e não sei o que e tal. No final ele aceita, né? Vai de contragosto. E aí ele vai caminhando e aos poucos ele vai pegando, vai tipo maltratando o Koda, mas vai pegando certa amizade até um ponto que eles começam a se divertir muito junto. E vão indo e seguindo, aí erram um caminho, depois brigam, voltam e tal. E vão indo rumo à corrida do salmão. E nisso eles vão criando uma amizade muito bonita. E ao mesmo tempo, o irmão do meio, que agora se sente culpado tanto pela morte do mais velho quanto a morte do mais novo, ele vai atrás do urso, fala assim, agora eu vou vingar. Só que agora o urso que ele está indo atrás é o próprio irmão que se transformou em urso. E aí ele vai indo tal, e o Kenai vai sempre protegendo o Koda, vai fazendo algumas estratégias para o irmão do meio não conseguir seguir eles e tudo mais. Eles vão indo. Então, momento de reflexão. No começo, o Kenai não entende, tá? Por que eu tenho que ir à terra que toca, né? A luz que toca na terra. Mas quando a gente recebe esse chamado da vida, normalmente a gente é meio resistente. Não sei, por que eu tenho que fazer? Para onde que eu tô indo? O que eu tô fazendo? E aí, no meio do caminho, você vai vendo mais sentido e você vai se alegrando. Então, assim, como saber se você está fazendo o que traz sentido para sua vida? Te dá um frio na barriga? Você tem dúvidas, receios? É desafiador, mas também é divertido ao mesmo tempo? Você está curtindo essa viagem? Porque senão, provavelmente não é seu caminho. Não quer dizer que, quando você acha o caminho, beleza, agora tudo vai funcionar mil maravilhas. Não, mas você vai encontrando barreiras e você vai pensando, puta, e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Em maneiras de resolver aqueles problemas. Em geral, você tende a se cobrar mais, de pensar assim, nossa, eu fiz isso, mas dá para eu fazer melhor. E aí, quando você conclui cada etapa, você te preenche, você fala assim, nossa, agora eu estou mais próximo. Então, se isso está acontecendo, provavelmente você está respondendo um chamado da vida que é único seu. Porque, como a gente falou no começo, cada um tem sua aptidão, tem o seu chamado ou sua virtude, entendeu? Mas aí Kenai chega lá junto com Koda na corrida do salmão, que é um riacho que tá cheio de salmão e cheio de urso. E aí ele toma um puta susto, caralho, tá cheio de urso aqui. E aí ele se toca e fala, puta, eu sou um urso também, não sei o quê. E aí ele começa a ver que agora ele é o cara estranhão, né? Porque todo urso sabe como ser urso. Ele chega lá e ele não tá acostumado com as coisas. E essa comunidade, ele vai percebendo que é uma comunidade que todo mundo vai se ajudando. Ele não sabia caçar o peixe. Então, caçar o peixe é, né, pescar. E aí vinha o pessoal e ajudava. Falava, não, nossa, faz assim, faz assado. O Koda, que era um filhotinho, estava ensinando ele que, nossa, já era o ser humano. Eu sou muito mais inteligente e tal. E aí eles vão indo e ele vai percebendo, cada um, o urso com a sua característica, e que tem muito semelhança com a sua tribo, entendeu? Que é uma comunidade que um tenta ajudar o outro, eles contam histórias um para os outros, ficam felizes pelo sucesso dos outros. Então ele vê que tem muito mais semelhança em antes. Ele pensava, não, o urso ele rouba os peixes, o urso é um monstro. Entendeu? Ele percebe, opa, não é assim como eu pensava, né? E aí ele percebe que, da mesma forma que a sua tribo, essa nova tribo de ursos, tem costumes e cultura diferente. E ele se sente parte. E isso é muito interessante, porque o mundo, ele é bem complexo. A gente tem perante nós diversas escolhas que podemos fazer, onde escolher uma é necessariamente negar todos os outros caminhos. Então você abdica milhões de possibilidades para percorrer um. O mundo é imprevisível. Esses últimos anos são prova de quão caótico o mundo pode ser. Então a gente tende a querer buscar um pouco de ordem no meio de todo esse caos. E como que a gente encontra isso? Em pessoas que dividem valores semelhantes aos nossos. Por isso hoje eu estou morando aqui na Alemanha e em todo o país aqui da Europa tem uma comunidade brasileira. Porque aqui na Alemanha não adianta falar, se vira nos 30. Não, ninguém entende. Não, tem que fazer o feijão com arroz.
Não, ou mesmo falar do nosso churrasco de futebol, né? Eu organizava na minha antiga empresa um futebol que de vez em quando a gente fazia um churrasco. Isso era uma coisa bem normal, que aproximava os funcionários, a gente fazia sentir parte daquela empresa, dos desafios, porque é estressante, né? O trabalho, o mundo corporativo estressa muito. E aqui a forma é diferente. Então, meio que eu volto a ser criança. Da mesma forma que o Kenai chega lá nos ursos e tudo é diferente, tudo bem, com o tempo você consegue se adaptar, mas é muito importante você ter essa comunidade que te acolhe. Com a tecnologia, essa polarização, essas ideologias modernas, a gente acaba perdendo um pouco esse senso de comunidade. Às vezes a gente está preocupado com a guerra da Ucrânia e esquece que tem morador de rua e muita violência no nosso bairro. Você fala assim, nossa, porque o aquecimento global? Beleza, e os moradores de rua no seu bairro que estão morrendo de frio lá todo inverno, né? No Brasil o inverno não é tão rigoroso, mas aqui na Europa é super rigoroso. E não, mas aí você está preocupado com o aquecimento global. Não que esses não sejam problemas, mas assim, você está se esforçando para fazer a sua vida melhor? Está se esforçando para fazer a vida das pessoas ao seu redor melhores porque você faz parte da vida deles? Então acho que é melhor começar por aí antes de você querer salvar o mundo, né? E aí o Kenai tá lá junto com os ursos, né, à noite, numa fogueira, e cada um vai contando história. Ele está com um peixe, né, e quem pega o peixe conta uma história. E o Koda vai contando uma história de como sua mãe desapareceu. E aí, quando ele vai contando, o Kenai vai percebendo que é a mesma história do urso que ele matou. E aí ele fica doido, ele fala, eu matei a mãe do moleque, do urso, né, melhor dizendo. E aí ele fica doido e foge, né, tá todo mundo lá contando história, ele sai de fininho e se esconde. E aí ele fica se remoendo, desesperado. Puta, e agora não tem o que fazer, eu matei a mãe dele e tal. E nisso o Koda aparece e fala, nossa, mas você tá estranho, o que aconteceu? E aí ele toma coragem e conta, fala assim, nossa, eu vou falar a verdade pra você. E aí ele começa a contar toda a história de tudo o que aconteceu. E aí nisso o Koda, né, na hora sai, foge dele, se esconde, né, o Kenai tenta ir atrás, mas não dá, ele se esconde e não perdoa o Kenai por nada. E nisso o Kenai desesperado vai lá, fala assim, tá bom, vou aonde a luz toca a terra, que é onde eu tenho que ir. E o Koda tá escondido em cima de uma árvore e aparece dois irmãos de alce que eles vêm aparecendo durante o filme, né, dois irmãos, que ficam brigando, aí se ajudam, né, aqueles irmãos briguentos. E numa conversa, né, entre os dois, que eles brigam e eles realmente começam a lembrar de tudo que eles viveram juntos, né, e fazem as pazes e vão embora. Koda percebe que, assim, é trágico o que aconteceu? É. Mas realmente o Kenai foi muito importante para ele, eles fizeram muito juntos e o Kenai fazer parte da vida dele transformou a vida dele muito. E aí ele decide ir atrás do Kenai, que tá no caminho lá indo pro onde a terra, o luz toca a terra. E nisso aparece o irmão do meio querendo matar Kenai. E quando o Koda vê isso, ele percebe uma hora lá que o irmão do meio dá uma toca, ele rouba a lança, sai correndo. E aí o irmão do meio pega uma faca para ir atrás e matar o Koda. E o Kenai, desesperado, pula no meio lá, quase se mata, para conseguir salvar o Koda. E nisso, né, desce, né, o espírito ancestral da liderança, a águia, e transforma ele de volta em um humano. E o irmão do meio percebe, né, que ele é o irmão. E o Koda também percebe que ele era um ser humano. E nisso traz paz para o irmão do meio, que percebe, nossa, olha, aconteceu, foi uma tragédia, mas não é sábio de se fazer. E também o Kenai percebe e fala assim, nossa, mas o meu irmão já está salvo, agora ele vai voltar para a tribo e beleza, mas o Koda tá aí e não tem ninguém para guiar. Eu matei a mãe do mãe urso dele. E aí ele pede pro irmão mais velho, né, o espírito, e fala assim, posso permanecer urso? E aí ele permanece, ele volta, o Koda perdoa ele. E nisso ele se transforma, mesmo na forma de urso, num adulto, através do amor do seu totem, né, o urso do amor. Esse filme mostra de uma forma muito lúdica e divertida e uma forma simples como a gente amadurece. E até eu vou ler meu resuminho aqui que ficou bem bacana. Que eu falei assim, assim completa sua jornada para se tornar adulto, onde, seguindo sua aptidão, ouvindo a sabedoria dos antepassados, tomando responsabilidade dos seus atos e sendo fiel à verdade, ele se torna um adulto, digno, deixando sua marca no muro, porque depois de tudo isso ele volta para a tribo dele como urso e ele vai lá e deixa a marca, só que agora a marca dele é única,
porque é de um urso. Então ele deixa uma marca única na história daquela tribo. E é muito legal que essa animação relembra que a grandiosidade da nossa vida não estão em feitos gigantes que, nossa, vão mudar o mundo. Não. É pequenos esforços que a gente faz para nos melhorar e melhorar a vida das pessoas ao redor. Se todo mundo fizer isso daí, por consequência, a vida de todos iriam melhorar. Entendeu? E ter a humildade de entender que assim, eu tenho defeitos, eu não sou perfeito e cada dia eu posso ir me melhorando. Porque eu não sou uma coisa, né? O Cortella fala muito isso, né? Nós não nascemos prontos e vamos envelhecendo. Mas nós nascemos não prontos e podemos ir melhorando. Entendeu? Hoje eu sei muito mais do que eu sabia 10 anos atrás. E esse vídeo eu estou gravando hoje, 2022. Em 2030, nossa, eu vou poder fazer muito melhor do que eu faço agora. Então, se a gente entende e tem essa humildade de saber, ó, eu sempre posso ser um pouquinho melhor, ao invés de a gente querer se preocupar com coisas genéricas, que às vezes a gente não tem nem ação que a gente possa fazer para resolver, a gente se preocupa com as coisas que a gente pode agir e melhorar nos nossos arredores. E se a gente fazer isso continuamente, nós vamos estar transformando, o Jordan Peterson fala isso, né? Transformando a Terra um pouco mais próxima do paraíso. Edição não planejada aqui, porque eu esqueci de dar tchau, então agradeço você que viu até aqui. Deixa um joinha, que eu te dou um de volta também. Se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, A Vida Feita em Palavras. E se tiver algum comentário, sugestão, alguma coisa que eu esqueci, ou que você não concorda, ou que você gosta, ou que te agregou valor, deixa aqui nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau.